Bom dia, bom dia. Bom, vamos para mais um webinar da BAR hoje, né? Com o tema Regulando para um Saneamento Inclusivo em toda a cidade, lançamento da chamada para ação no Brasil e em Portugal. Eu me chamo Luísa Castro, sou engenheira ambiental e sanitarista, e trabalho como gerente de fiscalização na Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. E hoje eu vou ser moderadora desse evento, tá bom? Nós vamos debater aqui com esses representantes aí de renome sobre o papel protagonista que a regulação pode assumir na universalização do acesso ao saneamento básico. Então, para que o direito humano à água seja efetivamente exercido, é imprescindível a atuação combinada entre regulador, prestador de serviços, poder concedente, sociedade e outros atores afins da área de saneamento. Diante desses fatos, surgiu a iniciativa da IWA, a International Water Association, intitulada de Saneamento Inclusivo para toda a cidade, que tem como intuito alavancar as ações encabeçadas pelo poder público rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 6.2, que pretende, até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos a todos. Então, dentre esses vários atores do poder público, a gente tem a regulação, que pode assumir esse papel protagonista dentro do processo. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse webinar. Além disso, vai ser lançada a versão em português do documento produzido pela IWA, denominado Call to Action, que é uma chamada para ações dos reguladores de todo o mundo na mobilização de ações para a universalização. Então, esse webinar, na verdade, vai ser uma grande conversa, com representantes importantes do setor que vão nos explicar um pouquinho sobre essa iniciativa. Então, a gente preparou algumas perguntas para eles, para começar esse bate-papo, mas eu queria ressaltar que vocês que estão aqui ouvindo a gente podem ficar à vontade para fazer questionamentos também pelo chat, que a gente vai ter um momento para ter essa interação com os debatedores. Então, a participação de vocês aqui só tende a enriquecer o nosso evento. Então, eu gostaria, para a gente começar, de agradecer a participação de todos vocês aqui hoje, agradecer a toda a equipe da ABAR também, que promoveu esse evento, e agradecer em especial os nossos convidados. Então, eu vou começar aí por ordem alfabética, apresentar para vocês os nossos debatedores, tá bom? Bom, primeiro a gente tem a Daniela Benfica, ela é diretora de programas especiais, de programas estratégicos, da IWA, e coordenou as atividades dessa iniciativa regulando para um saneamento inclusivo em toda a cidade. É engenheira civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorando em planejamento do território na Universidade do Porto. Daniela foi servidora da Prefeitura de Porto Alegre e trabalhou no Departamento de Esgotos Pluviais. Então, seja muito bem-vinda ao evento, Daniela, e muito obrigada pela sua participação. O nosso segundo convidado é o Hugo Pacheco. O Hugo, ele é presidente do Conselho de Diretores da entidade reguladora dos Serviços de Água e Resíduos dos Açores, a ERSARA, formado em Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, e desde 2003 desenvolve as suas atividades profissionais no domínio do ambiente como principal destaque para o setor de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. O Hugo participou da força-tarefa na iniciativa Regulando para o Saneamento Inclusivo em toda a cidade da IWA, e a gente tem ele aqui presente hoje. Hugo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E, por fim, temos também a presença do Otávio Randan, que é presidente do Comitê de Inovação e analista fiscal e de regulação da ARSAI, de Minas Gerais, professor na Faculdade Pitágoras, engenheiro químico pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG e doutorando em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos também pela UFMG. O Otávio, ele participou do conselho consultivo dessa iniciativa regulando para um saneamento inclusivo em toda a cidade da IWA. Então, obrigada pela sua participação nesse evento. Otávio, seja muito bem-vindo. Bom, como vocês podem perceber, todos esses nossos convidados, eles têm em comum essa participação na iniciativa da IWA.
Essa iniciativa teve como produto uma chamada para ação, que tem como objetivo instigar os reguladores para participar do processo de universalização nos locais em que regula o serviço. Então, a primeira versão, que foi denominada Call to Action, já foi lançada em inglês, e hoje a gente tem a oportunidade de fazer o lançamento desse documento na versão em português. E também a gente vai abordar um pouquinho esse tema aqui no webinar. Então, sem mais delongas, né, vamos começar perguntando sobre esse documento para os nossos convidados. E aí a ideia é que a gente tenha assim, algumas perguntas direcionadas, mas, obviamente, vocês fiquem à vontade, Daniela, Otávio, Hugo, fiquem à vontade para complementar, trazer novas informações. E, da mesma forma, queria pedir essa interação com o pessoal que está nos assistindo também, para deixar os seus comentários, as suas perguntas no chat, que a gente vai repassando para os nossos debatedores. Então, para começar, Daniela, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o que motivou a IWA a montar essa iniciativa, né, e a desenvolver esse projeto com foco na universalização dos serviços junto aos reguladores. Bom, primeiro, muito obrigada, Luísa, pela introdução. E eu acho que seria interessante, antes de responder especificamente a tua pergunta, contextualizar um pouquinho sobre o que é o saneamento inclusivo em toda a cidade, o que é o conceito, né? Antes de mais nada, quando a gente está falando agora em saneamento, aqui nesse contexto do saneamento inclusivo em toda a cidade, a gente está falando sobre os efluentes sanitários, né? Não é sobre o saneamento conforme a legislação brasileira, o saneamento básico com as 4 modalidades, né? É especificamente a modalidade de águas residuais sanitárias, tá? Então, esse conceito de Citywide Inclusive Sanitation, ele nasceu o acrônimo, tá? Nasceu principalmente na região da África, em algumas regiões da África e na Ásia, em função de reconhecer soluções para o problema de coleta e tratamento desses resíduos que não envolvam as redes, né? Não envolvam a implantação de redes de esgoto. Então, seria non-sewer sanitation, né? Que são chamadas. Então, começou inicialmente com o uso de non-sewer sanitations e também da necessidade de reconhecer isso como, sim, uma solução viável, uma solução efetiva e que deve ser sempre cogitada, né? Então, quais são os pilares, digamos assim, do saneamento inclusive em toda a cidade? Seria a inclusão, né? Seria a universalização para todos, né? Seria os níveis adequados de serviço, né? Então tem que ser uma solução segura, e por fim, isso que é muito importante, seriam as múltiplas soluções tecnológicas, né? Não se basear apenas tão somente que colocar a rede é a solução ideal para todos os lugares, né? E existem lugares em que, independentemente, tanto países ricos quanto países em desenvolvimento, não têm condições de colocar rede, né? Não se viabiliza, às vezes até uma questão técnica, né, digamos assim, mas muitas vezes uma questão econômica. Então, esse é o saneamento inclusive em toda a cidade, é um termo que, pelo menos até onde eu saiba, não é muito utilizado no Brasil, né? Então, isso para contextualizar o conceito em si. A iniciativa da EWA nasceu da constatação de que os reguladores eles podem ser tanto um facilitador, podem atuar tanto como facilitadores para permitir que esse conceito seja aplicado e que essa universalização seja atingida, como eles podem ser também limitadores, podem trazer impedimentos para que isso ocorra, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim, os reguladores podem ter um papel muito importante, né? Então, foi dessa constatação que nasceu, então, a iniciativa e vamos trabalhar para chamar atenção, por isso que o documento principal gerado foi um call to action, né, um chamado à ação. Vamos trazer esse assunto para o debate dos reguladores para dar uma sacudida para dizer, vamos lá, vamos endossar, digamos assim, esse conceito e vamos trabalhar, rever o nosso papel, rever conceitos né, que a gente tinha como certos e que eventualmente não são, de forma que a gente possa não ser um impedimento, mas sim ser um facilitador para o Citywide Inclusive Sanitation. E nós conseguimos um recurso externo, na realidade, foi
custeado por uma fundação norte-americana, que atua bastante na África e na Ásia, né? Então, nós conseguimos desenvolver esse projeto com esses recursos. Perfeito. Bem legal essa contextualização, né? Muito importante. Bom, pelo que eu percebi, né, nessa iniciativa, tinham 2 grupos, né? O Conselho Consultivo e a Força Tarefa. E aí eu sei que o Hugo fez parte da Força Tarefa. E aí gostaria que você, Hugo, comentasse um pouquinho como foram esses trabalhos todos ao longo dos anos de 2020 e 2021. Olá, Luísa. Antes de mais, permita-me só agradecer à ABAR pelo convite para estar aqui presente, para estar com todos vós. Um agradecimento também e também felicitar esta iniciativa, o tema em discussão, também felicitar a EWA pelo desafio que foi lançado a nível mundial para que fosse pensado, para que houvesse uma reflexão sobre o saneamento inclusivo. E também mandar um cumprimento a todos aqueles que nos estão a acompanhar neste momento e que depois também irão acessar a gravação da sessão. A Força-Tarefa era composta fundamentalmente por reguladores, por prestadores de serviço, por especialistas na área do saneamento, que tinham algo em comum, que era o interesse por o saneamento inclusivo. O saneamento inclusivo é algo que está também previsto nos objetivos do desenvolvimento sustentável e que é claramente agregador de interesses por todos nós. A Força-Tarefa, a grande função era partilhar experiências, o conhecimento e também identificar barreiras e oportunidades para a implementação deste saneamento para todos. Nós, durante o ano de 2020, realizámos um conjunto de sessões assessorados também pela entidade que fez a consultadoria e pela IWA, pela Daniela, pela Laura, que nos acompanharam durante todo este trabalho, e em que os membros da Força-Tarefa partilhavam as suas experiências, aquilo que acontecia nos seus países, nas suas cidades, nas suas regiões, tentando identificar o que tinha corrido bem, o que tinha corrido menos bem, e que permitisse também, quem ainda não tinha o saneamento, que fosse uma ferramenta de trabalho para implementar o saneamento nas suas regiões e nas suas cidades. Ficou claro deste trabalho que não há soluções perfeitas. As soluções não devem ser copiadas de uma região para a outra, porque as realidades são diferentes de uma parte do globo para outra parte do globo, mesmo dentro de cada país as realidades são diferentes, e o que se identificou claramente é como trabalhar, como adaptar essas soluções que existem e fundamentalmente, e como a Daniela também referiu, em regiões que não tenham redes públicas disponíveis, não só por questões financeiras, económicas, mas muitas vezes tecnicamente não é possível ou não é viável economicamente a implementação. Há várias soluções que podem ser adaptadas, mas sempre tendo esta grande questão no ar, que é as soluções de saneamento devem ser escolhidas consoante a dimensão da sociedade, consoante a realidade dessa cidade, dessa região, um pouco seguindo os princípios do fit for purpose, ou seja, que devemos equacionar o propósito, a dimensão ao propósito. E isso ficou muito claro no trabalho que foi desenvolvido para esta força-tarefa do Sanitation. Perfeito, Hugo. Obrigada. E aí, por outro lado, a gente tem o Otávio, né, que participou como representante da ABAR no Conselho Consultivo. E aí eu também gostaria que o Otávio contasse um pouquinho para a gente como que foram os trabalhos que foram desenvolvidos nessa iniciativa. Perfeito, Luísa. Primeiramente, muito obrigado, né, você aí pela condução e a ABAR por organizar esse evento tão importante, né, para o nosso setor aqui do Brasil.
Agradecer também a oportunidade de fazer parte desse conselho consultivo, tanto a ABRAR quanto a IWA, porque foi muito enriquecedor para mim, aprendi muito no processo. E foi muito interessante, né, a ideia do conselho consultivo, o próprio nome já diz um pouco, né? Ele era um espaço consultivo sobre as atividades que eram feitas dentro dessa iniciativa. Então, a ideia, né, inicial é que esse grupo, né, esse conselho consultivo, ele confirmasse e aconselhasse sobre os resultados que foram emanando aqui daquela iniciativa, né, para que o objetivo realmente fosse proposto. Então, tem-se o objetivo principal, que a Daniela falou muito bem, né, que é fomentar a universalização do saneamento com base na atuação da regulação, e o Conselho Consultivo ela vem nessa vertente de fazer com que esse objetivo que estava lá na frente, ele realmente fosse alcançado, né? Fossem sendo validados os passos que foram dados, né? Até se alcançar aquela proposta inicial que foi colocada. E além disso, né, o Conselho Consultivo, ele era meio que uma ponte, né? Dessa iniciativa com outras iniciativas que eram colocadas, porque a gente sabe que o setor de saneamento, de maneira geral, ele é muito dinâmico, né? Então, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, o Conselho Consultivo ele tinha esse papel de entender o que vinha acontecendo em outras iniciativas e ser essa ponte entre o que vinha acontecendo fora da iniciativa do Citywide Sanitation, inclusive Sanitation, para dentro dessa iniciativa, trazendo essas conexões. A Daniela vai falar um pouquinho como que foi as composições, então eu nem vou me ater, ela vai contar um pouquinho para a gente, mas os nossos trabalhos, né, do Conselho Consultivo, eles começaram lá no primeiro semestre de 2020, onde, né, formou-se esse grupo, esse Conselho Consultivo, e começou a traçar quais eram as prioridades para serem atacadas. A gente sabe que são muitos os desafios, né, que a gente tem que superar, e precisava-se descobrir quais eram essas prioridades iniciais para o grupo trabalhar. Então, lá na oportunidade, nós discutimos, né, quais eram essas prioridades, o que essa iniciativa iria atacar, e aí nós começamos a dialogar. Nesse primeiro encontro, já nessa primeira prerrogativa, eu senti um pouco a necessidade de entender melhor ainda, mais a fundo, como que era o cenário da regulação no nosso país. A gente, né, que é da área de regulação, entende bem o que as agências vêm fazendo, mas às vezes a gente se limita àquelas agências que a gente tem mais acesso à informação, que consegue as ações que vêm ocorrendo, né? Então, nessa oportunidade, já para conseguir contribuir mais dentro do Conselho Consultivo, não sei se teve alguns ouvintes que participaram, né? Mas eu criei um questionário para entender o cenário como um todo dentro do Brasil, das várias agências reguladoras que aqui estão inseridas, né? Então, esse questionário, a gente teve 33 diferentes agências reguladoras que responderam, e cada uma pôde colocar ali quais que eram os desafios que eles tinham como regulador para poder promover esse saneamento inclusivo, quais que eram as barreiras, né, os desafios, quais que eram as oportunidades, o que eles identificaram que, olha, isso aqui é uma oportunidade, por que a gente não usa esse caminho para promover esse saneamento inclusivo, quais eram as boas práticas. Então, nesse primeiro momento de entender qual que eram as prioridades, foi muito importante esse formulário para entender quais que eram as prioridades brasileiras e poder levar isso para dentro do grupo de discussão da IWA. Então, esse foi o primeiro momento. Depois a gente saiu para um segundo momento, que foi a divisão dos grupos, né? A gente teve uma divisão em 4 grupos, de acordo com esses assuntos prioritários. Então, teve um primeiro grupo, aí já traduzindo mais ou menos para o português, para ficar mais fácil da gente conversar, que era o primeiro grupo para discutir sobre o ambiente que seria favorável para esse Citywide Inclusive Sanitation, né? Para esse saneamento inclusivo. Quais que seriam as abordagens para essa regulação? O fortalecimento dos incentivos e dos investimentos seria o terceiro grupo. E o quarto grupo para discutir sobre tarifas, acessibilidade, subsídio para o saneamento inclusivo. Depois que dividiu-se esses grupos, né, o Conselho Consultivo não era compulsório, né, era voluntário, assim, a ideia do Conselho Consultivo fazer parte da discussão desses grupos, mas aí muitos, né, a Daniela deve saber até melhor que eu, muitos membros do Conselho Consultivo decidiram por integrar esses grupos e acompanhar mais de perto essas discussões, e aí eu continuei dentro do grupo de abordagens emergentes para a regulação do saneamento inclusivo, onde a gente veio com discussões mais próximas sobre este tema, né?
utilizando documentos compartilhados, até o IWA Connect, né, que é uma rede da IWA para fazer que promove essas discussões como se fosse um Facebook do saneamento, né, das águas, onde a gente pode se conectar aos outros profissionais e discutir um pouco mais a fundo essas questões. E aí cada grupo foi emanando aí as suas diretrizes, seus pensamentos, seus encaminhamentos, o que por fim possibilitou, né, toda essa junção desse conhecimento e que no fim das contas gerou aí o Call to Action e agora a versão em português que a gente vai trazer. E é interessante, Luiz, antes de passar a bola para você, eu já delonguei aqui o meu tempo demais, mas é interessante que, paralelamente, essas discussões que foram acontecendo, né, na Força-Tarefa, no Conselho Consultivo, foram surgindo produtos paralelos, assim, né? Então, quem tiver interesse, lá no site da IWA, no blog, tem uma matéria que fala um pouquinho sobre essa abordagem regulatória, aí, especificamente no Brasil, né? Mas quem quiser acessar, só digitar no Google IWA Blog, e quando entrar lá no blog, ela está no destaque lá, né? Ela chama Broadening Regulatory Horizons Promote Citywide Inclusive Sanitation. Só entrar lá que tem uma matéria falando sobre isso. A gente tem um podcast também, né, que gravamos com a Daniela Benfica, que nós falamos um pouquinho também da iniciativa, é o podcast número 19 lá do Regulação em Foco, está no Spotify. Então é interessante que, além desse produto que a gente chegou, outras coisas foram surgindo nesse processo que serviu de insumo também para a consulta aí de todo mundo que está aí preocupado com essa temática tão relevante que é o saneamento inclusivo. Acho que era basicamente isso, Luísa. Bom, Otávio, obrigada. Realmente tem bastante material aí à disposição, né, para o pessoal acessar e conhecer um pouquinho mais. Mas, enfim, eu queria saber aí da Daniela, vocês falaram aí em vários grupos, vários profissionais, diversos países e entidades. Então, eu queria que vocês nos explicassem um pouquinho, né, quem que estava à frente dessas discussões, como é que como é que foi a composição dos grupos, quais os países que estavam envolvidos nessa discussão toda. Luísa, assim, a IWA ela tem um foco, tem um entendimento de que é prioritário discutir os problemas que estão sendo enfrentados no sul global, digamos assim, né, nos países em desenvolvimento. Não que os países desenvolvidos já tenham resolvido todos os seus problemas, mas já resolveram muitos dos seus problemas e sabem como resolver os restantes, né, e têm condições de resolver no tempo. E já, então, os grandes desafios, digamos assim, dos recursos hídricos, do saneamento no mundo estão nos países de desenvolvimento. Então, a gente tentou trazer justamente profissionais desses países, não somente, mas preponderantemente, digamos assim, profissionais desses países para participar dessa discussão. Então, como o Otávio mencionou antes, o Conselho Consultivo, né, ele era, em princípio, até como o Otávio disse, alguns se envolveram nas discussões, mas em princípio ele era para ser mais um órgão, mais um grupo, digamos assim, para opinar, para dar diretrizes, para fazer conexão com outras instituições, com outras iniciativas. Então ele foi formado por 6 tipos, digamos assim, de instituições. A primeira delas, 5 tipos, aliás, são as associações, né? Então a ABAR foi uma delas, né? O Otávio foi o representante. Nós tínhamos também a ADERASA, que é a Associação dos Reguladores de Saneamento da América Latina. Então também eles tinham um representante. Nós tínhamos também a ESAWAS, que é a Associação dos Reguladores da África do Oeste, que também, então, estava presente, e nós tínhamos também a AFWA, que é a Africa Water Association, que é uma associação profissional, ela é um pouquinho diferente da WA, ela tem mais uma característica de ter mais sócios corporativos, incluindo reguladores, né? A WA tem uma mescla de sócios corporativos e sócios individuais, né? E muitas universidades também, e a AFWA, ela tem essa característica mais institucional. Nós tivemos também representantes de vários bancos de desenvolvimento, então do Banco Mundial, do Banco de Desenvolvimento Africano, do Banco de Desenvolvimento Asiático e do Banco de Investimento de Infraestrutura Asiática, digamos assim. Nós tivemos também a participação da Fundação Bill e Melinda Gates,
porque eles tiveram um papel fundamental nessa difusão do conceito de non-sewage sanitation, né? Inclusive eles trabalham há, sei lá, 15, 20 anos com isso, com premiações para soluções tecnológicas inovadoras na área de non-sewage sanitation. Eles têm um foco bem forte nisso, né? Nós tivemos também alguns órgãos da ONU que participaram, então tivemos a Unesco, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef, e tivemos também algumas ONGs que participaram, né? As duas foram a WaterAid e a Water and Sanitation for the Urban Poor. Ambas são instituições internacionais, mas os representantes eles tinham foco na África, né? Então essa foi a composição do Conselho Consultivo. Já a Força Tarefa ela foi composta basicamente por reguladores, né? Ela era justamente a ideia da Força Tarefa era produzir o conhecimento, né? Então nós tivemos da América Latina representantes do Brasil, tivemos 3 representantes do Brasil, tivemos representante da ADASA, representante da agência reguladora do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e tivemos também um representante da agência reguladora intermunicipal do Médio Itajaí, em Santa Catarina. Nós tivemos também na América Latina um representante da Colômbia, tivemos alguns representantes da África, de Cabo Verde, Zâmbia, do Senegal e de Ruanda. Tivemos representantes das Filipinas, 3 representantes, na realidade, das Filipinas, e tivemos também um representante da Malásia, então na Ásia. E da Europa, nós tivemos, então, 2 representantes de Portugal, o Hugo, dos Açores, que está aqui conosco, e o Jaime, que atualmente ele está no Liswater, que é o Lisbon International Center for Water, que não é específico de regulação, mas ele tem todo um histórico de regulador, né, em Portugal, muito importante, muito conhecido. Tivemos também representantes da Albânia, da República Tcheca e da Romênia. Então, mesmo no contexto europeu, não foram os países, né, não foram os países mais ricos, digamos assim, que participaram, né? E nós tivemos também um representante de Israel. Na verdade, variou um pouco, às vezes vinha um substituto, mas tivemos uma entidade de Israel representada, né? Então, como o Otávio falou, eram grupos diferentes, então a ideia dessa força-tarefa era justamente promover essas discussões, então foram formados os subgrupos de trabalho, né? Claro que se os representantes do Conselho Consultivo quisessem participar, vários participaram, não só o Otávio, né, dessas discussões, né? Então, trouxeram mais, então, conteúdo ainda, né? Mas, em princípio, foi essa formação que nós tivemos, né? E desses grupos foram desenvolvidos vários produtos, né? O Call to Action é o principal, digamos assim, né? Mas nós tivemos também vários webinars que foram realizados, acho que 3 ou 4. Nós tivemos blogs, nós tivemos artigos, nós tivemos, enfim, e ainda tem alguns produtos que ainda vão ser desenvolvidos publicados a partir de agora, né? Acho que era isso, não sei se tem alguma complementação. Perfeito, Daniela. Bastante representatividade, né, nesse grupo aí de vocês. E aí, como resultado, então, esse grupo chegou à chamada para ação, que a versão em português está sendo lançada aqui hoje nesse webinar. Então, Daniela, comenta para a gente um pouco sobre esse documento, como que ele está organizado, onde que o pessoal pode ter acesso a ele, né, onde que ele vai ficar disponível, enfim. Uhum. Bom, esse documento, como o nome diz, né, ele é um chamado, ele é para cutucar mesmo os reguladores, vamos fazer algo, temos um papel a desempenhar. Então, ele é um documento curto, a ideia era que ele fosse um documento curto, não era para ser um relatório longo, tá? Ele é um documento de 5 páginas, mais ou menos, né? Em que se trabalhou sempre com exemplos, né, do que já foi feito, do que pode ser feito, do que já foi feito, e no final desse documento tem também todas as referências bibliográficas que podem ser consultadas, e também tem alguns recursos a mais que podem ser consultados, quem tiver mais interesse no assunto e quiser aprender um pouco mais, né? Mas então ele é um documento bastante conciso, e ele é justamente assim, para mostrar o quanto o regulador pode fazer a diferença, o quanto o regulador pode contribuir para se atingir o saneamento inclusivo em toda a cidade, né? Ele foi desenvolvido, então, a partir da colaboração de todos esses membros da Força Tarefa, né?
são não sei quantas horas de gravação que tem. Nós tivemos também entrevistas individuais com muitos desses participantes, né? Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava como nossa consultora, então a gente tinha as reuniões com todos, mas ela fazia também entrevistas individuais, né? Algumas das quais renderam, inclusive, artigos na nossa revista The Source, que é uma revista não científica, é um magazine da IWA, né? Então, nós tivemos algumas dessas entrevistas que foram publicadas nesse magazine, e então ele foi desenvolvido a partir dessas discussões, né? Foi compilado todas as ideias, foi um processo coletivo de construção, então o nosso consultor ele compilou todas essas informações e foi aberto um processo de consulta pública, né? Então esse documento ele foi deixado, se não me falha a memória, foi por 5 semanas, disponível então para sócios e não sócios da IWA se manifestarem, né? Obviamente ele foi encaminhado para os membros né, para quem estava participando do projeto, mas ele também foi encaminhado, por exemplo, para os governing members da IWA, que são os representantes da IWA em cada país, né? Solicitando então que divulgassem entre na sua rede de contatos, né? Então nós tivemos bastante participação nesse processo, e esses comentários então foram, na medida do possível, obviamente, incorporados no documento final, né? Então, esse documento ele foi lançado em junho, nós fizemos um painel de alto nível com membros da Força Tarefa e do Conselho Consultivo, então, para fazer o lançamento desse documento, foi na última semana de julho, eu acho, só que só em inglês, né? E daí que surgiu essa questão das traduções, porque nós temos consciência que um dos principais problemas que a IWA tem que enfrentar em atingir um alcance maior no sul global é a questão da língua, tá? Então, na América Latina, é muito difícil de a gente conseguir efetivamente atuar na América Latina sem trazer material em português e em espanhol, né? Então, e assim como em outros países também, né? Então, a gente está trabalhando em conjunto com o pessoal da Força Tarefa, né? Quem está interessado em traduzir para suas línguas. Então, no caso do português, então o Otávio e eu trabalhamos juntos nisso. Nós temos também, já está saindo agora, acho que essa semana também já vai ser publicada a tradução em tcheco, né? Porque o nosso representante da República Tcheca se interessou por fazer isso também. E a tradução para o romeno já está sendo feita também, mas ainda não está tão avançada assim. E provavelmente até o fim do ano a gente está trabalhando para ter também a versão em espanhol, né, desse documento. Então, a gente pretende conseguir atingir um número maior de pessoas na medida que a gente traduz o nosso call to action. Obrigada, Daniela. Realmente, né, transmitir esse conhecimento, agora essa etapa de divulgação, de transmissão do conhecimento é muito importante para o pessoal conseguir se apropriar e aí sim desenvolver essas ações aí nos seus países, né? Eu deixei o documento disponível no chat, o link dele, para quem quiser dar uma olhadinha. E lembrando que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também para a Daniela, para o Hugo, para o Otávio, sobre o documento, sobre essa iniciativa, tá bom? Fiquem à vontade aí para escrever no chat. Mas agora, queria agora falar um pouquinho com o Hugo, né? Na sua visão, considerando a perspectiva regulatória em Portugal, né, quais os pontos dessa chamada para ação você destacaria como essenciais para o avanço da participação regulatória na universalização do saneamento? Difícil. Bom, a Daniela já introduziu um pouco, porque são muitos os vários caminhos que nós podemos tomar. A Daniela falou um pouco da questão, e aqui na Europa, dos países desenvolvidos, que não foram os mais poderosos que participaram nesta força de tarefa, e temos que olhar, Portugal é um país que ainda não atingiu a totalidade do saneamento, nem todos os cidadãos têm acesso a um saneamento por redes públicas. No meu caso em particular, estamos a falar do arquipélago dos Açores, que tem características muito próprias. Estamos a falar de um conjunto de ilhas de muito pequena dimensão, estamos a falar de ilhas que têm apenas
400 habitantes em alguns casos, a Ilha Maior terá à volta de 140 mil habitantes, ou seja, uma dimensão muito, muito pequena, e que tem outras características como a dispersão territorial, o isolamento, o distanciamento aos grandes centros urbanos, que levam a uma reflexão profunda de como alcançar o saneamento inclusivo, o saneamento para todos, neste caso também tendo sempre presente que não é só uma questão de instalação, uma questão de física, de criar infraestruturas, mas também de tornar acessível financeiramente a populações de baixa renda, populações mais frágeis, de acederem a essas soluções de saneamento. É um documento muito rico e vão percebê-lo claramente isso ao lerem, que dá luzes muito importantes para os reguladores, para os prestadores de serviço, dos vários caminhos que podem seguir, ou do conjunto de caminhos que deverão seguir para alcançar este saneamento inclusivo. Eu julgo e destacaria deste grande conjunto de pontos fortes do documento, da chamada para a ação, a revisão da estrutura regulatória. Estamos a falar de uma revisão da estrutura de leis, de normas, de regulamentos, que serão fundamentais para tornar este objetivo uma realidade, possamos estar muito em breve a deixar até de ter que debater este tema, porque já é uma solução implementada em todo o mundo, isso era fundamental. E vocês no Brasil realmente passam um pouco por isto, com esta novo marco regulatório do saneamento. É fundamental haver esta revisão da estrutura regulatória, que possa ouvir todos os stakeholders, que possa perceber todas as realidades e com isto passar por uma regulamentação de soluções descentralizadas em alguns casos, onde não há estrutura de saneamento ou redes públicas de saneamento, teremos que começar a olhar para soluções descentralizadas. Como a Daniela também referiu, a Fundação de Gates tem dado uma grande força a esta criação de novas soluções que possam acabar com a defecação a céu aberto, para que haja descargas no meio ambiente que são prejudiciais e que vão ter uma consequência no futuro muito má para as próximas gerações, e não muito longe, será já para os nossos filhos e para os nossos netos, não é algo num horizonte muito, muito longínquo, e isso claramente cabe no que deve ser o roteiro regulatório para alcançar estas soluções. Os reguladores têm um papel fundamental para se poder alcançar este saneamento inclusivo, seja incluindo documentação técnica própria, tendo em conta a própria faturação dos serviços, que tenham em conta estas soluções descentralizadas, privadas de solução, e que possam contrariar o estigma que ainda existe para a implementação, como o tanque cético, a fossa cética, como solução para o saneamento para todos. Ou seja, eu destacaria aqui, Luísa, claramente, a revisão da estrutura regulatória é fundamental, é chave para esta solução, e criar e preparar um roteiro regulatório com vista a um saneamento inclusivo são as duas grandes chaves desta chamada para a ação da IWA. Legal, Hugo, obrigada. A gente tem bastante trabalho, né? Agora eu queria direcionar... Nós teríamos aqui. Exatamente. E aí queria direcionar, então, agora para o Otávio, né, para ele conversar conosco um pouquinho sobre a perspectiva brasileira, né? Quais os pontos dessa chamada para ação você destacaria como essenciais para o avanço da participação regulatória na universalização do saneamento aqui no Brasil?
Beleza, Luísa. Algumas coisas é até compartilhado, né, Hugo? Os problemas só mudam de país, né? Para a gente aqui também, alguns pontos que vocês falaram, que você falou, é uma realidade nossa. E aí eu trouxe aqui alguns pontos, alguns vão ser repetitivos, mas eu acho importante dar esse foco em termos brasileiros para a gente realmente ficar com isso em mente como regulador e tentar atuar. Acho que um primeiro ponto que a chamada para ação traz, que é muito importante como regulador a gente ter em mente, é a necessidade da gente estender um pouco mais a nossa atuação para além do que atualmente a gente tem feito, né? A gente tem visto que a atuação ela tem estado muito próxima ali do processo de regulação do esgoto dinâmico, né, que é o que a gente fala de solução coletiva, passa a tubulação, coleta o esgoto, leva para a estação de tratamento de esgoto e por aí vai. Mas o esgoto estático, que a gente poderia falar, né, que é o non-surge sanitation, que é o que o documento traz em ênfase várias vezes, né, essas soluções individuais, por vezes a regulação ela negligencia esse assunto. A gente vê muito no Brasil, quando a gente vai, por exemplo, pegar as normativas emanadas das agências reguladoras, poucas delas tratam sobre o esgoto estático, né, sobre essas soluções individuais. E aí a gente precisa de entender que isso é uma necessidade da regulação, isso é atribuição do ente regulatório, e ele tem uma brecha para atuar nesse sentido. E lembrar que esse esgoto estático não é uma solução, lembrar que não são soluções, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, não é uma mesma solução a ser aplicada a todos os locais, mas que ele, muitas vezes a gente associa essa utilização do esgoto estático ao saneamento rural, mas não necessariamente ele vai ser utilizado apenas nessas soluções rurais. A gente sabe que o Brasil ele é um país em que a quantidade de áreas habitacionais informais dentro dos grandes centros urbanos, ela é gigantesca. Então, talvez ir por esse caminho também seja uma solução dentro das áreas urbanas, né? Mesmo que adensadas, dependendo da situação que está ali, né? Não dá para passar uma tubulação. E aí, qual que vai ser a solução que vai ser colocada ali? Então, lembrar que talvez essas aplicações elas valham a pena também para além desses locais com densidade demográfica menor. Então, esse é um ponto, acho que é crucial da gente pensar. Precisamos de pautar isso, precisamos de regulamentar isso, e precisamos de ficar com isso em mente, porque agora com a atuação da ANA, né, proveniente do novo marco regulatório, isso precisa ser uma diretriz nacional, né? Essa é uma realidade de vários locais brasileiros. E aí, muito no sentido do que eu estava falando agora, né, sobre essas soluções não serem únicas, um segundo ponto que o Call to Action traz, essa chamada, é que a regulação ela tem que ser realizada em níveis apropriados para um propósito específico. Lá no Call to Action usa justamente essa frase, né? Níveis apropriados para um propósito específico. E aí eu entendo esse por dois caminhos. Primeiro, meu modo de pensar, tá? Em termos brasileiros, a gente não pode regular prestadores regionais da mesma maneira que a gente regula um SAAI, um DEMAI, né? Um prestador de serviços municipal, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, né? Quando a gente fala que não regular da mesma maneira, não quer dizer que a gente vai tratar diferente, mas que a gente vai tratar de maneira equânime. A gente vai criar ferramentas para que esses dois consigam caminhar e chegar lá no propósito final, que é ter o saneamento inclusive nos municípios que regula, que ele atua, na verdade. Então, enxergar esses atores de maneira diferenciada e criar ferramentas diferentes para que eles tenham a possibilidade de levar o saneamento para as cidades da maneira como é adequada, eu acho que é um ponto também crucial para a gente pensar aqui em termos do Brasil, né? Tentar pensar na equidade. Eu estava até lendo, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, uma matéria que foi publicada pela Ingrid Grazielli no Estadão, uma reportagem, né, que ela escreveu, um artigo de opinião, e que me chamou muita atenção que ela comentou e que me fez pensar muito sobre essa necessidade que a gente tem como regulador, né? Ela conta lá no caso, né, que é um caso emblemático, em que o prestador de serviços foi numa região, implementou vasos sanitários, porque a região não tinha vasos sanitários, né? Então, ela entendeu que era necessário, né, implementar os vasos sanitários, isso numa região nordeste do país. Então, implementou, achou que a solução estava ótima, né? Não, beleza, tá tudo certo. Quando eles voltaram, depois de algum tempo, né, eles perceberam que os vasos sanitários estavam cheios d'água. O que a população ela fez? Ela achou mais interessante utilizar aqueles vasos sanitários para estocar água
porque a realidade do Nordeste é uma realidade de escassez hídrica, uma região quente, e que aquilo ali, além de amenizar a temperatura, também traria uma certa reserva de água para os próximos dias, né, do que utilizar o vaso sanitário como para defecação, para as necessidades essenciais da pessoa, daquela população, daquela região. Então, isso liga um alerta para a gente de que não é apenas também falar para o prestador de serviço, olha, a solução, né, a gente entende que é por este caminho, implementar e pronto, está tudo resolvido, né? Tem toda uma parte social que a regulação ela precisa de começar a falar sobre isso. Isso eu acho que é quase zero no Brasil, essa temática de abordagem social dessas tecnologias a serem aplicadas, né? Precisamos também ficar um pouco atentos sobre esses aspectos, né? Com base nesse caso que a Ingrid Grazielli colocou muito bem no documento que ela publicou lá no Estadão. Um terceiro ponto que eu acho que é importante a gente ficar muito atento, que também traz dentro desse call to action, é sobre os processos de renovação de licitações. Lá para a licitação, que vai ser muito próximo do novo marco regulatório, né, que fala sobre os processos licitatórios. A gente pode entender como os processos contratuais mesmo, né? A gente tem que entender que a regulação também tem que atuar muito nesse sentido, porque os contratos do poder concedente é que realmente vão fazer com que o município, que o prestador de serviço cumpra aquilo que está ali no contrato. Então, se aquele contrato ele não está bem amarrado, não está bem estipulado ali qual que é o caminho a ser perseguido, né? É os 90% de atendimento com coleta e tratamento de esgoto, é os 99% de acesso à água potável. Se não tiver muito bem amarrado como vai ser feito, como vai ser monitorado e como que vai ser esse processo, vão ser contratos que a gente passou por isso no Brasil, né? Contratos como se fossem aqueles de concessão no passado, que não tinha meta nenhuma e aí ficava uma coisa solta, né? Um instrumento solto e que de fato não vai alcançar aquele objetivo que a gente quer perseguir, que é o saneamento inclusivo, né? A questão dos subsídios, o Hugo falou muito bem, eu acho que se aplica muito bem ao Brasil, né? Essa reestruturação tarifária, entender que a regulação ela tem essa capacidade de pautar o que é importante dentro de um processo de revisão tarifária, né? Seja por meio de subsídios, né? Dos incentivos e por aí vai. E aí eu acho que é basicamente isso. Aí, só para finalizar, eu acho que é interessante a gente comentar também que esse processo da regulação, né, de trazer o saneamento inclusivo para dentro de uma discussão mais ampla, ela não passa apenas pelas questões econômicas, mas também pelas questões operacionais, né? Então, a gente ficar atento que é uma questão de reestruturação tarifária, mas também é um ponto de acompanhamento, de visita, de tecnologia que precisa de estar ali agregado esses dois pontos para que realmente o objetivo seja cumprido. Se essas duas ferramentas econômicas e operacionais elas não andarem juntos, fatalmente a gente não vai conseguir chegar nos objetivos que foram traçados, né, de promover essa universalização do saneamento. Acho que é basicamente isso. O documento, Luiz, ele tem vários pontos intrigantes, eu acho que o pessoal vai lendo e vai percebendo, nossa, isso aqui realmente dá um feeling na pessoa quando vai lendo, né? Mas de pontos principais, assim, eu acho que já é um bom começo para a discussão. Perfeito, Otávio, obrigada. Tem bastante assunto aí para o pessoal se debruçar e ler, entender, né? E aí você fez um resumo aí do que o pessoal vai encontrar no documento. Mas, assim, vocês sabem que a gente tem reguladores que estão nos assistindo agora e possivelmente também vão nos assistir depois, né? Porque esse webinar vai ficar gravado. E aí eu queria deixar essa pergunta aberta para vocês três, no sentido de orientação, né? Quais seriam os primeiros passos para esses reguladores pautarem a universalização nas suas atividades regulatórias? Por onde que o pessoal precisa começar, né? Eu não sei quem que quer responder primeiro. Primeiras senhoras. Daniela.
Oi, eu já falei muito aqui, eu vou responder para as suas duas perguntas, então vou deixar para os meus amigos reguladores essa resposta, mas eu acho que só uma frase vou falar, né? Na realidade, eu acho que um dos primeiros passos, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros passos a ser dado é o reconhecimento disso que o Chamo mencionou antes, né? Das soluções customizadas, né? Das soluções específicas para cada lugar. Nós não vamos nunca em nenhum lugar, nenhum país do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento vai conseguir resolver todos os casos com a mesma solução. Acho que a partir daí, de que não tem uma receita de bolo, uma receita milagrosa que vai solucionar o problema, eu acho que é um dos passos iniciais, assim, né? Mas deixo para aprofundar mais os meus colegas reguladores. Então vamos seguindo por ordem alfabética, Luísa. Eu julgo, concordo claramente com o que a Daniela também referiu, e pegaria um pouco no que o Otávio referiu já em questões anteriores, que é importante sabermos, e no licenciamento, sabermos para onde queremos ir, o que é que nós queremos alcançar, qual é que são as nossas metas, e daí definir como lá chegar. É importante identificar todas as partes interessadas, todas as partes envolvidas para atingirmos esse objetivo, porque só com uma análise quer da realidade e quer com uma análise do que nós pretendemos atingir, é que podemos traçar o caminho para lá chegar. E neste caso estamos a falar de saneamento para todos, como alcançar essa solução, seguindo aqui um roteiro regulatório que será, no meu entender, fundamental. Os reguladores não podem ficar de parte desta solução para atingir esta meta de saneamento para todos, e aqui eu volto a insistir que é necessário uma revisão da estrutura regulatória, acompanhada, também já foi dito, de incentivos para mobilizar os prestadores dos serviços, que é fundamental para alcançar essa universalidade, e podem ser incentivos financeiros, obviamente, mas também não só incentivos, poderão ser incentivos técnicos de formação e capacitação, e que permita, então, nós atingirmos este grande objetivo, que é do saneamento para todos. E, mais uma vez, não há uma solução perfeita, mas há uma mão cheia de soluções que poderemos aplicar individualmente para que se possa atingir este marco. Concordo plenamente com os colegas, né, o que eles vieram colocando, assim, essa questão de solução perfeita é um fato, né, e talvez, eu costumo até comentar, que talvez a gente precise de rodar um ciclo PDCA para cada área, né, entender especificamente cada uma daquelas áreas, planejar, executar, checar e agir, e ir rodando isso para cada uma, porque eu tenho percebido que talvez, a gente chegou nessa conclusão, né, que não adianta você pegar o prestador de serviço e vamos planejar para esta área desse prestador como um todo, o que vai ser feito, né? A gente precisa de enxergar o microscópio ali, cada área separadamente, porque dali vão emanar soluções diferentes. E aí, apenas complementando, né, para não ficar repetitivo, eu acho que um ponto crucial nesse processo é o processo de diagnóstico dessas áreas, né? É entender dentro daquela área que se está trabalhando, onde que não tem prestação de serviço, né? Se já tem um planejamento prévio do prestador para atuar naquela área, isso em termos regulatórios, né? Como que o regulador ele pode avaliar essas áreas, né? Quais que seriam as melhores soluções para aquela área, para atender, como que isso vai ser acompanhado para que de fato a solução ela seja utilizada pela população, né? Que a gente cai naquele caso lá dos vasos sanitários. Vai ser necessário algum subsídio tarifário para que isso seja economicamente viável para o prestador de serviço, para ele executar? Vai ser necessário algum suporte técnico, né? O Hugo falou a necessidade de capacitação. Por vezes a gente vê isso, né? Tem prestadores de serviço que infelizmente precisam de suporte técnico para a execução das atividades. Precisa de alguma articulação com o poder, né? Com os poderes de maneira geral, com o poder concedente, para a questão de legalização fundiária ou áreas, né, que estão ali, que não podem ser ocupados, ou alguma ocupação desordenada, seja o que for, né?
se tem possibilidade, por exemplo, de eu conseguir algum fomento para financiar esse processo dentro de algumas áreas, e a gente esquece disso, né? Que tem órgãos que podem fomentar novas obras e implementar aquilo ali, que não necessariamente isso tem que vir via tarifa, né? Então, tem uma segunda via que pode ser utilizada. Se o município tem Fundo Municipal de Saneamento Básico, aí falando especificamente do Brasil, né? Pode utilizar esse fundo para fazer esse avanço em alguma área, se tem plano municipal de saneamento básico, o que esse plano traz. Então, assim, tem várias perguntas que ao longo do processo que a gente vai diagnosticar uma área, entender, para conseguir atuar de fato, com o que a Daniela e o Hugo colocaram, que precisam ser feitas e, pelo menos, tentar respondê-las para que a gente consiga avançar e realmente prover as soluções que são melhor adequadas, né, àquela região. Obrigada, pessoal, Daniela, Hugo e Otávio, aí, pelas considerações de vocês. Eu acho que um ponto importante também é trazer a comunidade para participar desse processo, né? Então, ter todo esse diagnóstico, mas também que ele seja participativo, né? Acho que isso também é um ponto bem, bem importante. Bom, e certamente na construção dessa chamada para ação, vocês devem ter percebido vários casos de sucesso, né? De reguladores que atuam fortemente nesse processo de universalização. Então, se a Daniela ela pudesse destacar, né, algumas dessas ações realizadas pelos reguladores ao redor do mundo para levar o saneamento para toda a cidade, e acho que também depois seria interessante o Hugo e o Otávio complementarem com ações ou casos de sucesso aí em Portugal e no Brasil. Bom, Luísa, assim, nós temos vários casos diferentes, né? Cada um com seus, digamos assim, pontos que deram certo e seus fracassos, né? A gente está lançando agora, acredito que até o mês que vem deve estar disponível já no site da iniciativa, que depois a gente vai deixar aí para o público. A gente está lançando um sumário de lições aprendidas, né? Em princípio em inglês, mas eventualmente a gente pode também traduzir depois. E então ele cita vários desses casos, né? Eu estava dando uma olhadinha assim ontem nos mais interessantes. Eu acho o caso da Malásia bem interessante, mas eu achei que talvez fosse mais interessante falar sobre o da Colômbia aqui, tá? A Colômbia é um país que tem uma situação um pouco mais parecida com a do Brasil do que o cenário africano, por exemplo, que é bem diferente, né? A Colômbia tem em torno de 80% da população com acesso a redes de esgoto, né? Mas menos de 50% desse esgoto ele é tratado. E atualmente está sendo realizado um trabalho bem legal pela Comissão de Regulação de Água Potável e Saneamento, uma coisa assim, da Colômbia, que tem trabalhado diretamente com os municípios, justamente nessa questão da flexibilização. Não chega a ser flexibilização, aliás, isso aí foi uma discussão muito forte no call to action, o termo que usar em inglês, né? Que era o compromising, né? Não seria exatamente uma flexibilização, mas um reconhecimento, né, da necessidade de soluções diferentes e de horizontes para essa solução, para atingir essa solução diferentes para cada tipo de urbanização, né? E eles têm atingido resultados bem interessantes. Não tenho detalhes aqui, mas quem tiver interesse em saber um pouco mais, o Diego Polaina, que era o representante da Colômbia, desse ente regulatório da Colômbia na nossa força-tarefa, ele participou de um webinar, acho que foi o primeiro webinar que a gente realizou pela iniciativa, né, trazendo então essa experiência deles, assim, foi bem interessante. Ele participou também depois no painel de lançamento final do Call to Action, mas daí ele participou como representante da Derasa, daí já foi uma abordagem um pouco diferente, né, como regulador colombiano ele participou desse primeiro webinar, está disponível gratuitamente no site da IWA, na aba Learning, tem IWA Learning, também eu deixei depois o link. E tem todos os webinars ali, esse aí acho que foi o primeiro da iniciativa, o nome dele é Citywide Inclusive Sanitation, é bem o nome da iniciativa. Então, ali tem essa experiência que eu acho bem interessante para quem quiser conhecer um pouquinho do que está sendo feito lá. E eu acho que seria legal também ouvir do Otávio e do Hugo também o que eles tiveram para contribuíram com a iniciativa e o que eles particularmente aprenderam mais dela, né? Vamos continuar em ordem alfabética, Hugo? Nós vamos votar. Bem,
Havia vários casos muito interessantes. Partilho da Daniela, o caso da Colômbia é enriquecedor, porque até certo ponto é semelhante ao que nós temos estado a trabalhar nos Açores, na região dos Açores. Nós, como disse logo no início, também temos este problema de pequenos aglomerados de população, em que implementar redes é tecnicamente difícil e inviável em muitos casos, e a solução que nós encontramos foi por regulamentar e normalizar e reconhecer como solução a utilização de soluções não convencionais. Neste caso, a utilização da fossa séptica em centro urbano. Fossa séptica que nós designamos como coletivo, ou seja, para pequenos bairros, para pequenos aglomerados de população, era uma forma e é uma forma do município ter algumas garantias de qualidade do tratamento, porque passa a ser controlado pelo município o destino final que é dado ao esgoto em si. E o que nós fizemos foi uma recomendação, um conjunto de normas técnicas de desenho, de dimensionamento que deviam obedecer a fossa séptica, mas também lançando as linhas para como deverá ser feita a inspeção, a fiscalização, a construção e a própria gestão da solução de saneamento, e também criámos uma recomendação de tarifa para aplicar nestas soluções onde não existe a rede de saneamento. Ou seja, o que nós entendemos é que o município ou o prestador do serviço, ao prestar este serviço, também deverá ser ressarcido, deverá ser pago pelo serviço de qualidade. E quando nós temos que olhar para estas questões de tratamento, soluções de tratamento não convencionais, como boas soluções, logo que bem monitoradas, com um bom acompanhamento, mas que também o prestador tenha elas com uma solução financeira estável. E foi isto que nós procurámos implementar nestes 2 documentos, primeiro uma recomendação tarifária e na recomendação para a gestão e construção de fossas sépticas para áreas sem redes de saneamento. Eu destacaria, porque vai muito ao encontro daquilo que era o nosso problema e que é muito semelhante a solução da Colômbia com a solução que foi encontrada cá no arquipélago dos Açores. Sobre a perspectiva... Desculpa, você ia complementar alguma coisa? Não. Vou passar, Otávio. Obrigado. Na perspectiva brasileira, foi até interessante porque aquele formulário que eu comentei, né, ele foi importante para entender várias ações que já vêm sendo utilizadas por agentes reguladores brasileiros e que, por vezes, a gente precisa de compartilhar isso, né, para que outros entes reguladores eles possam utilizar dessas ideias para também verificarem se é implementável, né, se vale a pena ser implementado pela sua equipe e quais seriam os ganhos. Dentre esses levantamentos aqui, eu não vou nem citar as agências, porque certamente eu vou esquecer alguma para trás e depois ela vai me puxar a orelha. Você não lembrou da gente, a gente faz isso muito bem. Então, eu não vou nem me arriscar, vou me arriscar as ações, né? A gente vê, né, agências que trabalham com a questão da tarifa social, que a gente entende que é um ponto importante aqui no Brasil, né? Tanto do ponto de vista de que essa população ela tem acesso a esse serviço e, igualmente, pensando na perspectiva que a gente veio comentando, né, de que mais importante do que prover a solução é criar caminhos para que ela seja utilizada de fato, né? Então, quando a gente fala de saneamento inclusivo, a gente também está falando disso, né, de colocar ali a solução, mas também criar vias para que ela seja
de fato utilizada pela população. Então, esse é uma perspectiva interessante da gente citar, a questão da tarifa social. A questão do subsídio cruzado, que é de extrema importância dentro de um cenário brasileiro em que a gente tem municípios deficitários e superavitários, né? Então, essa estrutura de subsídio cruzado permite com que um prestador que preste serviços em municípios dentro dessa lógica, né, de alguns darem prejuízo e outros darem lucro, ele possa remanejar esses investimentos para fazer com que aquelas áreas que necessitam mais de investimentos para serem feitos, né, no esgotamento sanitário, que isso seja realmente realizado, né? Essa lógica pode ser que mude um pouco com o novo marco regulatório, diante de tudo que vai acontecer, esse novo framework que vai surgir, mas é uma perspectiva interessante da gente destacar aqui também. O Fundo Municipal de Saneamento Básico também, ele tem tido retorno interessante, assim, a utilização do Fundo Municipal de Saneamento Básico, porque o Brasil ele tem peculiaridades, aí depois o Hugo pode até contar para a gente se isso é uma perspectiva lá também, mas aqui alguns municípios, eles concedem parte do município para o prestador e uma outra parte ela fica para o próprio município, e por vezes isso fica negligenciado mesmo, né? Então o prestador de serviços que teve a concessão presta o serviço naquela área e o resto fica à parte, né? Então o Fundo Municipal de Saneamento Básico ele veio para trazer a possibilidade do município de utilizar esse dinheiro que vai para esse fundo para ir para essas áreas que ficaram ali à margem da aplicação de investimentos do prestador de serviço, né? Os subsídios, né? Várias agências reguladoras trabalham com os subsídios que são utilizados especificamente para avanço do esgotamento sanitário, então um fator de incentivo a esse processo de esgotamento sanitário, criando aí possibilidades para que o prestador de serviço tenha um reconhecimento tarifário por aquelas ações que foram sendo executadas, né? Ações de estruturação tarifária e várias agências brasileiras, né, vêm nesse processo de reestruturação e a gente vê uma melhoria muito grande assim, nos últimos 5 anos das tarifas, né, da construção da tarifa pelas agências reguladoras, um aprimoramento muito grande. Algumas intervenções interessantes, né, esse até um caso vou citar, porque é um caso muito específico em Cuiabá, que a agência reguladora, né, ela trabalhou junto com o poder concedente para garantir os investimentos que eram previstos contratualmente, e aí firmou termos de ajustamento de conduta para realmente, de fato, conseguir alcançar aqueles investimentos. Então, é uma atuação muito próxima do regulador ao prestador de serviço, fomentando melhorias específicas. E, por fim, um outro ponto que eu vejo muito positivo, né, do cenário brasileiro, em algumas agências, é o acompanhamento de metas, investimentos e os planos municipais de saneamento básico, né? Fazendo com que, de fato, aquilo que foi colocado dentro de um contrato e que o plano municipal de saneamento básico do município traz, seja realizado pelo prestador de serviço, né? Então, esses são alguns pontos que eu achei interessante destacar dentro do cenário brasileiro. Legal, Otávio. Obrigada, Hugo, Daniela, também pela compartilhar essas experiências, né, que vocês tiveram acesso, puderam conhecer. Bom, acho que a gente já está finalizando um pouquinho as perguntas, e aí eu tenho uma última para a Daniela, para entender um pouquinho os próximos passos dessa iniciativa, né? Se os trabalhos eles vão continuar, se tem novas atividades previstas, como que a própria IWA vai acompanhar, né, essas ações, essas experiências que já foram implementadas. Bom, boa pergunta. Assim, os nossos próximos passos são ambiciosos, vamos ver se a gente consegue concretizá-los, né? Bom, tem algumas coisas que a gente ainda está fazendo no escopo dessa iniciativa, apesar de que já foi concluída, né? Então, como eu disse, a gente está nesse processo das traduções e estamos fazendo a revisão final dessas lições aprendidas, que na realidade nem era para ser um documento, né? A ideia era fazer essa compilação das experiências e produzir o call to action. Mas, no fim das contas, foram tão produtivas, digamos assim, interessantes, as experiências que foram descritas, né? E nós resolvemos, então, fazer uma compilação dessas entrevistas dos reguladores e gerar, então, esse documento chamado de sumário de lições aprendidas. Acredito eu que
até final de novembro isso aí já deve estar publicado no site da IWA e, eventualmente, um pouco depois em outras línguas. E com isso a gente encerra essa iniciativa. Nós estamos com um grande projeto que está por começar agora em janeiro de 2022, que é sobre Citywide Inclusive Sanitation em geral, não especificamente sob a ótica dos reguladores, mas também sob a ótica dos reguladores, né? Então, na verdade, nós começou com um plano de conseguir recursos para mais um ou 2 anos dessa iniciativa e acabou tomando uma forma maior, né? Conseguimos recursos bem maiores e o nosso objetivo extremamente ambicioso, admitimos, principalmente que é um projeto de 3 anos, é que o acrônimo CWIS, Citywide Inclusive Sanitation, não seja mais necessário. Por quê? Porque é um conceito que, na realidade, não traz nada de, assim, grandioso, ninguém inventou a roda aqui. O que a gente está falando? A gente está falando que todas as pessoas devem ter serviços de saneamento, né? Isso aí, eu acho que foi o Hugo mesmo mencionou, que está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso aí é um direito básico humano, né? Então, isso aí não é nenhuma novidade, que ele deve ter um nível de segurança adequado, também não é nenhuma novidade. Talvez a novidade seja de que a gente deva contemplar todas as soluções num mesmo nível, digamos assim, não devamos mais ver non-sewer sanitation como uma solução de segunda linha, digamos assim, né? Isso talvez tenha alguma coisa de inovação, mas é só isso, né? Então, na realidade, o nosso objetivo, como falei, extremamente ambicioso, é que a gente não precise mais falar de Citywide Inclusive Sanitation, porque todos os serviços de saneamento vão levar em consideração essas dimensões, né, da inclusão, das múltiplas tecnologias e dos padrões mínimos de segurança, né. Então, com isso, a gente pretende trabalhar, então, mais ou menos nos mesmos moldes, assim, que a gente trabalhou com os reguladores, montando também um conselho consultivo e uma força-tarefa, que imagino eu que vai ser bem maior agora, né, a gente ainda está desenhando o projeto, que vai envolver também os reguladores, já contamos com o apoio do Otávio e do Hugo, já estão convidados para a segunda fase, que seria uma continuidade desse trabalho, mas também prestadores de serviço, né? Então, envolver os prestadores de serviço, em vez de, seria alguma coisa como, em vez de regulando para o saneamento inclusivo em toda a cidade, seria atuando para um saneamento inclusivo em toda a cidade, ou prestando um saneamento inclusivo em toda a cidade, né? Em inglês, a gente está chamando de delivering a Citywide Inclusive Sanitation. E também envolvendo a academia também, porque nessas discussões, por exemplo, não houve participação de universidades, né? Então, trazendo também mais esse ponto de vista para a discussão, trazendo também para a discussão o ponto de vista dos prestadores dos fornecedores de tecnologia também, principalmente no tratamento de esgoto e em non-sewer sanitation, né? Então, digamos assim, a ideia é um projeto muito mais amplo, tá? Mas todo ele sobre Citywide Inclusive Sanitation, e a gente vai poder continuar, então, que era o nosso objetivo na primeira fase desse trabalho, que era produzir um código de práticas, né, que a gente acabou não conseguindo fazer nesse primeiro ano, porque as discussões foram tantas, a gente viu que não tinha ainda espaço para isso, que a gente primeiro precisava um trabalho de advocacia, digamos assim, para trazer o assunto à tona com os reguladores, né, para depois um próximo passo ser o código de práticas. Então, a gente pretende fazer isso, né. Esse projeto vai ser com recursos da Fundação Bill e Melinda Gates, então, e deve estar começando agora no primeiro semestre, provavelmente em janeiro ou fevereiro agora de 2022, né. Então, eu solicito que, né, convido todos a conhecer um pouquinho mais esse projeto agora no próximo ano, né? E também, já fazendo um link com o que o Otávio já tinha mencionado, né, todos os produtos que foram desenvolvidos nessa iniciativa, eles estão disponíveis no nosso site, depois eu deixei o slide preparado ali, né, que tem então o site da iniciativa, então todos os artigos, todos os blogs, todos os webinars que foram realizados, tá tudo ali, né, é ali que está o call to action nas 2 línguas, e aonde também vai estar disponibilizado o sumário de lições aprendidas. Perfeito, Daniela, obrigada. Depois a gente vai projetar aqui para vocês todos os links que a Daniela comentou para vocês terem acesso, tá? Bom, acho que a gente vai agora passar para a parte da interação aí com
com os nossos participantes, né? Eu queria pedir para vocês responderem à pesquisa de satisfação que foi disponibilizada ali no chat. É muito importante para a BAR, para continuar, né, os seus webinars, aperfeiçoar, trazer temas novos, enfim, é importante que vocês façam aí, respondam esse questionário que é bem rapidinho. E aí a gente tem uma primeira pergunta aqui, do Fabrício para o Hugo, tá? Uma pergunta já mais direcionada. Tomando por base o modelo aplicado nos Açores, seria uma alternativa das alternativas possíveis de serem aplicadas em outras situações? Em termos de manutenção econômica e financeira do sistema, pela experiência existente, qual o modelo tarifário mais interessante no seu ponto de vista? Tarifa ou taxa? Você considera o mecanismo de subsídio cruzado como solução para a universalização? Ok. Boas perguntas. Vou dividir um pouco toda a questão. Eu julgo que a alternativa das alternativas é um pouco o que eu disse no início do nosso webinar. Não há uma solução perfeita, há uma mão cheia de soluções. Cada um deverá analisar e avaliar qual a melhor solução. Nós entendemos que aquela era a melhor solução. Não é uma solução perfeita, possivelmente não, mas era a melhor das que existiam para implementar. Tinham vantagens de fácil execução e baixo custo de implementação. É um pouco isto a alternativa das alternativas. Relativamente à tarifa ou taxa, nós tendemos a tarifa. A tarifa que seja variável e que permita englobar várias questões. Primeiro, que possa dar resposta a questões sociais, possa dar resposta a famílias vulneráveis, famílias numerosas, famílias de baixa renda, que todas elas possam ter acesso ao serviço. O que julgo que será mais fácil de alcançar através da tarifa e não da taxa. Que a tarifa também permitirá que seja desmotivadora de uso excessivo. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós indexarmos a tarifa ao serviço de água, porque há uma relação direta entre água e esgoto, nós permitiremos também, a partir da tarifa de esgoto, desincentivar, se é que a palavra existe, ou seja, forçar, neste caso, a que haja uma redução do consumo de água, porque é mais um custo que vou ter no final do mês, que é também o esgotamento. Quanto mais consumo de água, mais esgoto vou produzir, e isso poderá ter essa vantagem de reduzir o consumo. Se é uma taxa, por norma a taxa é fixa e consuma muita água ou pouca água, não dá essa resposta que poderá ser fundamental. E por isso nós entendemos que a tarifa dá melhores respostas. Para além disso, a tarifa permitirá dar a resposta a outras questões. Um exemplo, nós o que prevemos é que, através da tarifa, paga todos os meses, que no caso de fossa séptica, que o prestador do serviço seja obrigado a recolher anualmente, 2 vezes por ano, gratuitamente a fossa séptica. Ou seja, ele paga mensalmente ao prestador de serviço, mas isso dá-lhe o direito de fazer uma recolha, uma limpeza do esgoto, da lama, e levá-la para tratamento adequado, a estação de tratamento de lamas e de esgoto. Ou seja, nós defendemos, no caso dos Açores, e só estou a aplicar os Açores, tarifa. Volto a dizer, cada área é uma área, cada região é uma região. No nosso caso, optamos pela tarifa, por estas vantagens que já enunciei. Relativamente à subsidiação cruzada como solução de universalização,
Sim, concordamos, não só para a questão do esgoto sanitário, para outros, nomeadamente para a coleta de resíduos, deverá haver aqui uma subsidiação daqueles serviços não só de baixo custo, mas de mais baixo custo destes três, nomeadamente o abastecimento de água poderá ter um custo mais baixo e que possa, de alguma forma, subsidiar outros serviços relacionados. O esgotamento sanitário é um deles, mas também da coleta de resíduos possam ser, de alguma forma, subsidiados por um serviço, por dois serviços, possa haver aqui uma subsidiação cruzada. Nós não temos nada contra e aceitamos essa subsidiação cruzada entre serviços pelo mesmo prestador. A mesma coisa nós vemos que subsídio que seja por subsídio externo, ou seja, na Europa a União Europeia atribui subsídio ao investimento, ou seja, que esse também investimento possa subsidiar, se o investimento é dado no serviço de água, que ele também possa cobrir essa receita noutros serviços que são essenciais para a população. Nós já vimos o esgotamento ou a coleta de resíduos. Sim, nós aceitamos isso. Perfeito, Hugo. Otávio, você quer complementar alguma coisa? Falar talvez sobre o subsídio aqui no Brasil? Como é que é a perspectiva de vocês? Essa questão do subsídio, né, vocês podem até me corrigir, mas o meu entendimento é que, na essência, ela surgiu sobre essa perspectiva do Hugo, né, dos vários possibilidades, os ramos do saneamento, eles se subsidiarem para conseguir alcançar ali uma melhoria em todos esses, aqui no Brasil, né, nas 4 vertentes do saneamento. E como perspectiva um pouco mais futura, surgiu essa possibilidade de subsídio entre municípios, né, que eu tinha comentado um pouco. Então, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem um prestador, né, maior que a Copasa, e é o que eu vinha comentando, né, possivelmente o serviço prestado em Belo Horizonte subsidia o serviço em municípios menores lá, né, do norte, nordeste de Minas, que são deficitários, né? Então, o que ele tem de lucro, ele consegue aplicar esse investimento em outros municípios. Então, tem essas duas perspectivas, né? Sob a ótica do Brasil, a gente comenta mais sobre essa perspectiva intermunicipal, né? Mas a essência do subsídio cruzado, ele veio sobre essa possibilidade de se financiar uma vertente do saneamento em detrimento da outra, né? A água financiando esgoto e por aí vai. Perfeito. Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer, aproveitar que é a hora que eles estão aqui conosco, né? O pessoal está tímido aqui no chat. Lembrando que a gente tem a pesquisa de satisfação, como eu comentei com vocês, e eu vou deixar disponível agora, então, um slide que a Daniela preparou para a gente com todos os links, né? Que o pessoal comentou aqui. O Fabrício acabou de colocar aqui no chat mais uma pergunta, então vamos lá. Algum dos palestrantes sabe de algum caso no Brasil, para além do Rio Grande do Sul, que tenha realizado uma atuação semelhante entre municípios? Falo do Solutrate, subsídio entre municípios. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre isso. Em relação ao subsídio cruzado mesmo? Isso. Ele normalmente já acontece em outros estados, né? Principalmente aqueles que têm prestadores regionais, né? Com vários municípios sendo prestados, ele acaba acontecendo naturalmente nesse processo. Então, Minas Gerais, São Paulo, eu não sei se Santa Catarina, Luísa, se aplica, se eu acredito que sim também, sim. né? Uhum. É meio que um processo natural que acontece em vários estados do país, principalmente esses que têm um prestador regional com vários municípios. Isso, exatamente. A gente tem, sim, tanto a parte de subsídio entre serviços, quanto a parte de subsídios entre municípios, né? Então, isso é bem comum aqui nos prestadores estaduais.
Vocês estão vendo a minha tela, só se alguém puder me confirmar, mas eu estou compartilhando aqui, então todos os links, né? Não sei se a Daniela quer explicar o que cada um pode encontrar em cada um dos links. Sim, claro, é bem simples. O primeiro é o site da iniciativa, então, e daí tem todo o histórico, tem inclusive o nome de todos os componentes, tanto da Força Tarefa quanto do Conselho Consultivo, e tem os links, então, para todos os produtos que foram desenvolvidos nesse 1 ano de trabalhos, né? O segundo é o link para o chamado Ação Direto, para quem tem interesse só em fazer o download, né? Ele está disponível no primeiro link, bem no final. E o terceiro é o IWA Learn. O IWA Learn é a página da IWA destinada não só a webinars, mas também tem cursos, tem também vídeos, enfim, né? A maior parte está em inglês, mas então é um repositório bem interessante de recursos, né? E os 3 webinars, 3 ou 4, agora não me lembro, que foram realizados nessa iniciativa, eles estão então nessa página, são gratuitos, tá? Estão disponíveis a qualquer momento quando quiserem conhecer um pouco mais do que foi feito nos outros países, das discussões que foram mantidas então nesse projeto. Perfeito, Daniela, obrigada. Aqui também tem o contato, né? O seu contato, se o E pessoal isso, aí se tiver interesse. principalmente quem estiver interessado em participar no futuro agora dessas nossas, da nova etapa do projeto, né? Então podem fazer um contato inicial e depois a gente manda mais informações, então, quando decolar mesmo a iniciativa. Legal. Também vai ser disponibilizado esses links e o material, né? O documento no próprio site da ABAR, né? Como divulgação também desse webinar e do documento que foi produzido, tá? E, enfim, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui no chat, senão a gente já pode ir para o nosso encerramento. Tem mais uma. Isso, acabei de ver aqui, a gente tem uma pergunta do Pablo Cesarino, professor da UFSC. Dado que o maior desafio da governança nos sistemas no lote é a gestão adequada do lodo excedente das unidades de tratamento, tipo fossa e filtro, como os colegas vislumbram a atuação das agências reguladoras no contexto da garantia da qualidade dos serviços associados? Será que acho que o Hugo, o Otávio podem ajudar a responder essa parte da atuação dos reguladores? Otávio? Vou então primeiro dessa vez, Hugo. Peraí. Tá. O Fabrício também pediu contato, Hugo. Eu já vou passar. Isso, se vocês puderem colocar o contato de vocês no chat, eu ia solicitar na sequência, né? Se vocês puderem colocar ali, aí todo mundo tem acesso também. Bom, sobre a pergunta do professor Pablo, eu entendo assim que realmente não vai haver uma solução certa para todos os reguladores e todas as situações, né? Eu acho que tem alguns caminhos que podem ser adotados. Um deles é subsidiar essa retirada desse lodo excedente por meio de tarifa e regulamentar isso por meio de uma normativa regulatória, né? Colocando ali qual que é a frequência esperada, qual que é a destinação que a regulação entende como adequada, né? Pelo menos, não fechando tanto o escopo, mas uma diretriz do que seria, né, uma destinação adequada desse lodo. Esse seria um caminho, né? Um outro caminho seria a aplicação de uma taxa extra para esses usuários, né? E aí dependeria um pouco mais da organização da agência e do prestador de serviços de saber como faturar cada um desses usuários, né? O usuário que tem uma solução individual e uma solução coletiva. Desses com solução individual, viria uma taxa diferenciada que estaria relacionada apenas ao esgoto estático, né? Eu pagaria ali, o Hugo até comentou um pouco, né? Pagaria ali uma taxa e de tempos em tempos, a depender do que a agência entenda, né? Faria ali a remoção do lodo e encaminhamento para a estação de tratamento de esgoto. Teriam, né, a princípio, assim, pensem essas duas vertentes, mas com certeza teriam outros caminhos também. E o Hugo pode trazer também a perspectiva dele. Bem, obrigado pela pergunta colocada pelo professor. No nosso caso, nós construímos um quadro de indicadores de
Key Performance Indicators para esta questão do saneamento para pequenos aglomerados, ou seja, com recurso à fossa séptica. E a qualidade do serviço é medida junto do prestador pela resposta que ele nos dá a questões. Nomeadamente, o que nós questionamos sempre, os reguladores, tem a ver com o indicador, chama-se a cobertura do serviço, ou seja, o acesso, a percentagem de acessibilidade ao serviço, em que nós pedimos a parte da população que tem acesso por redes públicas, redes fixas, e quem tem acesso a saneamento por sistemas não públicos, que é o caso da fossa séptica. E aí nós avaliamos qual é a acessibilidade do serviço à população. E essa é uma forma que nós medimos qual é a percentagem de população, o percentual de população que não tem acesso a serviço de saneamento. Outros indicadores que nós medimos é, junto do prestador, o destino dado às lamas recolhidas de fossa séptica. Há uma matriz em que nós avaliamos que se 100% das lamas forem encaminhadas para tratamento adequado, ele é considerado que está num muito bom, e que nós fazemos sempre explicando um benchmarking entre prestadores de serviço e comparamos entre eles e tentamos envergonhar quem está menos bem. Quem consegue, quem apenas remete entre 95 e 100 está numa categoria, uma avaliação mediana, e quem apenas trata menos de 95% do lodo tem uma avaliação má. Nós depois utilizamos o sistema de cores do semáforo: verde muito bom, vermelho ruim, neste caso, e nós avaliamos desta forma a qualidade do serviço de parte do prestador. Ou seja, estas soluções, isto aqui só para terminando e enfatizando, que nós avaliamos a qualidade do serviço, seja para soluções centralizadas, para soluções de redes públicas, mas nós também avaliamos a qualidade do serviço do prestador para soluções descentralizadas, para soluções como fossa séptica ou outro tipo de solução que venham a ser implementadas, atualmente só fossa séptica, mas todas elas são avaliadas quanto à qualidade do serviço dado pelo prestador do mesmo. Perfeito, Hugo. Obrigada, Otávio, também. Só explicando, Luísa, toda esta avaliação é compilada, isso também é importante da parte do regulador, é compilada e publicada em relatório, está disponível no site da ERSAR, e que permite que haja também esta transparência do processo de avaliação. Qualquer cidadão pode acessar estes relatórios e comparar o seu prestador de serviço com o prestador do município vizinho, e isso é uma forma também de fazer uma cobrança do serviço, ou seja, porque é que na minha cidade o serviço é ruim e na cidade vizinha o serviço é bom. E isso, do ponto de vista político do prestador de serviço, é uma forma de pressão sobre o prestador a melhorar os seus níveis de qualidade do serviço. É a parte também de publicação dos relatórios, de divulgação dos dados, e muito em breve iremos passar para outro nível, que é de premiar quem melhor prestação, quem melhor qualidade de serviço tem, ser obviamente homenageado e receber galardão para essa qualidade do serviço. Bacana, Hugo. Bom, obrigada por compartilhar aí a experiência de vocês conosco aqui. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat, e aí estamos caminhando aí para os últimos minutos aqui do nosso evento. Muito obrigada, né, pela participação de vocês, pelas explanações. Eu acho que é importante a gente ter em mente que saneamento é saúde pública, né?
E a gente, como regulador e, na verdade, como sociedade em si, a gente tem muitos desafios ainda para viabilizar o acesso a esse serviço realmente para todo mundo, né? A gente tem aí questões de entender a comunidade, a realidade de cada comunidade, né? Como que as pessoas se apropriam dessas técnicas, dessas soluções, tanto centralizadas quanto descentralizadas, como que fica o equilíbrio econômico, todas as questões tarifárias, enfim, a gente tem vários desafios aí que vocês acabaram citando nesse evento. E agora os reguladores podem iniciar nessa iniciativa, né, se apropriando desse documento que foi produzido, regulando para o saneamento inclusivo em toda a cidade, que tem aí todo o conhecimento compartilhado entre vários países sobre o assunto que agora está disponível também na versão em português, né? Então, isso facilita o acesso para todo mundo. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Daniela, Hugo, Otávio. Agradecer também a iniciativa, né, da própria IWA por esse documento, por todo esse trabalho, toda essa iniciativa, né? Parabenizar também a todos vocês que participaram disso. Agradecer a ABAR por também propiciar aí a divulgação de todo esse trabalho maravilhoso. Né, agradecer ao pessoal que estava aqui presente hoje e assistindo a gente, aos que também vão assistir a gente depois, né, pela internet, gravado, tá? Dizer mais uma vez que os documentos estão disponíveis nos links que foram passados aqui pela Daniela, a gente transmitiu eles no chat também, para vocês terem um acesso mais fácil, vai ficar também como uma matéria no site da ABAR, tá? A ideia é que a gente difunda aí esse documento para todo mundo, e vamos esperar aí, ansiosos, com os próximos passos aí, né, de 2022, que tenham um resultado maravilhoso, assim como foi esse trabalho, tá bom? Então, muito obrigada a todos, acho que a gente encerra assim o nosso evento, tá bom? E tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Então, era isso. A gente tem aqui o pessoal agradecendo no chat, muito interessante, enriquecedora a conversa, parabéns. Parabéns pela condução, obrigado a todos. Bastante agradecimento aí para vocês. Ótimo. Então tá, muito obrigada pela oportunidade, Luísa, e a ABAR por estar disseminando esse documento. E ao Otávio e ao Hugo por terem participado dos trabalhos. Eu agradeço, Daniel. Obrigado, pessoal. Tá Obrigado. certo? Então tá. Tchau para todos. Tá, tchau, tchau. Bom Tá. dia para vocês. Obrigada.